O ex-presidente Lula, em palestra na FUP, na Federação Única dos Petroleiros, no Rio de Janeiro, na terça-feira, dia 29 de março de 2022, falando sobre a Petrobras, falando sobre o preço dos combustíveis, defendeu a Petrobras e a soberania nacional. Veja a fala do presidente, onde ele é enfático ao dizer que é preciso que a população, que a dona de casa, que o pobre que tem um carrinho, que o caminhoneiro saiba porque o preço dos combustíveis, o preço do gás de cozinha, dos combustíveis, de uma forma geral, estão tão caros. Acompanhe a fala do ex-presidente Lula. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Petrobras tem que se transformar numa briga nacional. Hoje, defender a Petrobras é preciso construir o discurso para a pessoa que está cozinhando com lenha na calçada porque não tem gás, ela perceba que aquela briga é dela. Aquele cara que tem um carrinho que não pode mais colocar gasolina no tanque, tira o carro da garagem só para limpar a calota e o para-choque, ele tem que saber que essa luta é dele. O caminhoneiro que não está podendo mais encher o tanque de óleo diesel, sabe, ele tem que saber que essa luta é dele. Ou seja, não adianta ficar você assistindo um presidente jogar a culpa em quem não tem culpa. A culpa é, efetivamente, do presidente e da direção da Petrobras. O presidente não escolhe o presidente, ele não indica, ele indica o presidente para o conselho. A diretoria é indicada para o conselho. O que aconteceu? Aconteceu nesse país que uma parcela de pessoas do Ministério Público, que fazia parte daquela quadrilha lá da Força-Tarefa da Lava Jato, em Curitiba, criou a imagem de que todos que defendem a Petrobras são corruptos, que os trabalhadores são corruptos, que toda a direção é corrupta. Agora que está ficando provado de quem é o interesse de destruir a Petrobras, nós temos, David, que fazer a nossa tarefa. Eu tenho o maior orgulho do mundo de defender a soberania desse país e, dentro da soberania, defender a Petrobras em qualquer debate, em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil. Mas vocês estão lembrados que a narrativa deles não permite o contraditório. Toda a reforma trabalhista, não foi levado um sindicalista contra a reforma trabalhista para falar em nenhum canal de televisão e não deu entrevista em nenhum jornal. Só era convidado para dar entrevista aqueles que pensavam favoráveis. A mesma coisa foi a reforma da Previdência. A reforma da Previdência Social, ela foi utilizada sem que tivesse um único trabalhador, um único sindicalista, um único aposentado que era contra a reforma em algum canal de televisão, em alguma rádio para falar. Eram só os favoráveis. As empresas de engenharia foram destruídas com que objetivo? De entrar as empresas de engenharia internacionais aqui. Ou será que a gente não percebe isso? Se a gente percebe, a gente precisa contar para os outros e convencer os outros o que está acontecendo. E eu acho que é isso que está faltando a gente fazer. Sabe, é a gente construir a verdadeira história do que está acontecendo com a Petrobras. Eu lembro a propaganda na televisão, quando eles diziam: nós vamos vender a BR, e aí vai ter mais empresas, vai ter mais competitividade e vai ser mais barato. E quanta gente acredita nisso? E eles ainda diziam: não, vai ter mais barato porque era caro, porque roubaram a Petrobras, por isso que ficou caro. E quanta gente acreditou? Quantas vezes deve alguém te encher o saco na rua? Quantas vezes? A ideia de escolher a Petrobras foi uma estratégia montada para chegar aonde nós chegamos. Bom, se nós acreditamos nisso, nós precisamos fazer o reverso da história e contar a nossa história de quanto a Petrobras ela pode ser importante para o nosso país. Eu só estou nessa porque é preciso e é necessário. Esse país tem que ser uma grande potência. E para ser uma grande potência, esse país tem que ser soberano.
A gente quer ter relação com todo mundo, mas quem decide o que fazer aqui somos nós. Quem decide quais são as empresas importantes somos nós. Quem decide os investimentos somos nós.